Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores, e TEDx FIAP Empreendedores do Futuro, dia 5 de novembro, no Auditório Microsoft. Olá pessoal, esse é o Mandy Arena, esse é o episódio número 24, eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem o prazer de receber o Neto da Bullet. Obrigado. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Neto, conta um pouco aí da sua história, da sua carreira profissional, de como é que você já foi aspirante a médico e virou publicitário. Fui, mas eu fui. Eu queria ser médico porque eu não pensei no assunto. Assim. Quando eu estava no ginásio... Resposta ótima. Eu não tinha pensado direito nisso. Quando eu estava no ginásio, eu tinha o MASH, lembra dessa série? Sim, MASH. do Exército. Né? Do Exército. E eu falei assim, eu quero ser médico, mas eu não me toquei que eu queria ser médico do Exército no Vietnã. Da série. Aquilo que era legal para mim. Entendeu? E eu levei a minha vida, no ginásio, colégio. Aí quando chegou no colegial, no cursinho e tal... que eu comecei a ver aquele monte de japonês na primeira fila, assim, sabe, do cursinho. Eu falei, porra, mas cadê os vietnamitas? Isso aqui não vai dar certo, cara, isso não vai ser... E ninguém ria, né, no filme todo mundo ria. Aí eu falei, aí tinha uma tia minha, cara, que falou assim, pô, mas medicina nunca foi... Eu nem questionei isso, eu falei, vou fazer medicina, eu tô nessa, né. E um dia essa tia chegou pra mim do nada e falou assim, olha, você gosta de desenhar, você sempre gostou de desenhar, por que você não vai trabalhar em propaganda? Foi uma coisa assim, jamais tinha pensado nisso. Aí ela falou, olha, tem um cara, o meu vizinho trabalha na UMAP. Né? Não sabia o que era a UMAP. E a UMAP também não era o que é hoje. Né? O resultado que eu fui assim, no primeiro dia, eu entrei no prédio e falei, cara, é essa a profissão que eu quero ter. Né? E eu não me esqueço que era na década de 80. Não faz essa cara, década de 80 é uma coisa recente. Eu sou de 70. Década de 80, 82. O MAP era na Paulista, era um prédio que chamava Senzala. Quem é que bota um nome de Senzala num edifício comercial? Eu nunca me esqueço disso, chamava edifício Senzala. Aí eu comecei lá e fui em frente. E aí foi, né? Quer dizer... aí desisti de prestar para medicina. Nem tinha prestado ainda. Eu tinha prestado, prestei para Santa Casa, tinha entrado na Santa Casa, mas eu queria a USP. Então, aí no meio do ano eu prestei para a Escola Superior, para a SPM. Graças à sua tia aqui. Graças à minha tia aqui. E ao cara lá da UMAP que... Sérgio Arapuã. E aí você foi como criativo, passando por grandes agências, né? Aí eu trabalhei na UMAP durante 6 anos, mais ou menos. Depois trabalhei na Thomson por outros 6 anos. 5 anos na UMAP, 6 anos na Thomson. Diretor de arte sempre? Sempre diretor de arte, sempre como diretor de arte. Aí eu recebi um convite para ir para a Bullet, eu conheci o Eugênio e o Luiz, que eram os donos da Bullet. E a Bullet era muito pequena, era uma agência que tinha assim, não tinha 20 pessoas na época. E essas outras tinham 300, né? Assim, a UMAP, era uma época que a UMAP tinha assim, 28 duplas de criação, uma coisa que não existe hoje, né? Assim, só criando ali, mais o estúdio, mas era complicado. E uma agência de 20 pessoas, você falava, porra, será que eu faço esse risco? Né? O cara me fez uma proposta de salário boa também, eu falei, vou arriscar. E aí os primeiros anos, isso foi em 92, os primeiros anos da Bullet a gente foi crescendo. E aí fiquei sócio da agência em 98. E sempre com o posicionamento de below the line? Sempre. Essa foi uma decisão estratégica no início da agência, principalmente porque as grandes contas estavam na mão de multinacional. Então era uma boa porta de entrada, sair pelo below the line, que poucas agências tinham essa disciplina. Isso era que ano isso? 92. A agência foi fundada em 87, eu entrei em 92. Isso era um negócio assim, muito moderno nessa época. Assim, não. Na verdade, o Brasil sempre teve agências de promoção, mas a promoção era ponto de venda. Né? Promoção era um trabalho que você fazia no ponto de venda, cartaz de ponto de venda, promoção em ponto de venda. Aí a Bullet começou a contratar também promotores e treinar a equipe de ponto de venda, uma coisa que já não era muito comum assim, nessas outras agências. E aí em 95, teve isso que a gente estava conversando antes, aí, né? Em 95 começou a se falar de internet, e aí a gente falou, a gente precisa tomar alguma atitude assim, por esse lado. A gente sempre tem isso, né? Hoje no grupo, hoje a gente é um grupo
tem 5 empresas e mais 4 startups, todas elas assim, apostando em possíveis tendências novas que a gente já mídias. sabe que algumas não vão vingar, mas a gente está se preparando e conhecendo. Já é um conceito de portfólio, né? Sabendo que alguma coisa vai vingar, outras não, né? E aí a gente vai... E se aprende muito nisso também, né? Porque algumas... A tendência que você tem de dizer é sempre assim, não vingou porque o mercado não quis. Não vingou porque você não soube fazer, porque você não se dedicou, né? Porque você não entendeu qual era a pegada. Mesmo quando a gente começou a nossa divisão de digital, é complicadíssimo assim no dia a dia. Principalmente quando você tem outras para cuidar que estão dando certo. Então é sempre fácil falar, né? Aquela ali não pegou, vamos para outra coisa. A gente viu isso na iBullet. Quando a gente começou a iBullet, lá em 95, a divisão digital, a ideia era fazer o seguinte, a gente vai no ponto de venda, a gente fala com o consumidor. Hoje eu chego a ter 4, 5 mil promotores no ponto de venda falando com o consumidor. Naquela época era um pouquinho menos, mas não era muito menos que isso. Na próxima vez que Omo, por exemplo, ou um cliente qualquer quiser fazer uma ação, eu vou começar do zero. Então, eu percebi naquela época assim, vamos montar uma network disso. Era uma rede social, mas não existia a expressão rede social. Eu falei, eu vou de algum jeito chegar nesse cara no ponto de venda, deixa um cartão com ele, deixa qualquer coisa com ele, entendeu? Que ele chega em casa, se loga entra, e pertence àquela network de promoção. E aí a próxima vez, além de eu ir no ponto de venda, eu tenho esse cara de novo na manga para falar. Aberto. Isso foi um enorme fiasco. O dono do supermercado ou não, o cliente, a minha mãe. Ela vai lá comprar, minha promotora chega e fala... cadastrar 100%. Não, entendi. Isso não deu certo. Não deu certo por um monte de coisa. Boa parte culpa nossa de não saber explicar direito. E foi isso que o Pedro Melo conheceu e a gente conversou com ele nessa época e tal. E aí a gente percebeu que, apesar de não acontecer isso, os clientes começaram a pedir um outro tipo de trabalho para a gente. Então a gente começou a fazer assim, em 96, 97 a gente fazia raspadinha virtual, sabe? Fazer coisas bem legais assim para a época, né? Até que em 2000 a gente vendeu a agência, a gente era só a Bullet, e a Bullet era um departamento, na verdade, mas que era tratado por nós como se fosse uma empresa, contabilmente. Aí em 2000 a gente vendeu a agência para o Interpublic, vendeu para a Macan. Na verdade a nossa venda foi para o Interpublic mesmo, mas a Macan que capitaneava o negócio. A empresa toda, não só a Bullet inteira. Mas foi 100% não, né? 60%. A gente vendeu 60%. E aí a primeira atitude foi fechar a iBullet, que era uma divisão absolutamente rentável. Ela não tinha um faturamento alto, mas era rentável, estava saudável, estava indo bem. Só que a Macan tinha uma empresa de internet. Nessa época aí já existiam as digitals, né? Tinha a Thunder House. Na época era a Thunder House. E aí eles disseram, vocês têm a Thunder House, o que vocês quiserem fazer, vocês fazem com eles. Resultou que a gente não fez nada nunca com eles, porque a comunicação dentro de um grupo desse tamanho é muito, muito difícil, né? Os trabalhos que a gente tinha dentro de casa, ou a demanda que a gente tinha, na verdade, criado junto ao cliente, né? Essa demanda era específica, a Thunder House não sabia fazer exatamente aquilo, ou não se interessava também, e acabou matando essa história. Então, aí a gente ficou 5 anos com a Macan, até 2006. Um pouco de braço de mão amarrada, para inovar, talvez? A mão você está sendo gentil. Mumificado, eu diria. Não, é natural, assim. A gente tem o DNA de ser livre, assim. Eu praticamente me considero um fundador da agência, apesar de não ter, né? Mas eu estava desde o início lá, todas as decisões a gente sempre tomou juntos e tal. Nunca precisou assim, vamos perguntar agora o que em Nova York acham, se pode fazer isso. Nunca teve isso na agência. Então esse período deixou a gente muito pouco ágil. E aí quando chegou 2006, na época o presidente da Macan estava saindo e a gente falou, tem uma janelinha de oportunidade aí, porque como ele tinha muito carinho por nós, porque ele tinha comprado a agência, a gente falou, vamos fazer uma reunião com ele, vamos abrir o jogo, falar, você está saindo, né? Facilita os caminhos para a gente sair. Aí ele foi um mau caráter, assim, falou, não,
Ele tinha comprado, né? tudo, Ele tinha comprado, pra que ele ia querer que vocês Não falou, saíssem? caralho, ele não quis. Falou, não vou ajudar em nada. Tem outra coisa pra pensar e a gente falou, pô, a janela de oportunidade que tava fazendo assim, às vezes... Mas aí ficou o vírusinho, né, da história. Assim, a gente falou, não, pegar temos o que controle sair, de volta. não tem jeito, temos que sair. E aí, em 2006, a gente recomprou, no fim de 2006, a gente recomprou a participação deles. Tivemos um 2007 difícil, né, porque você volta a ser independente, então todos os pesadelos voltam. Vocês tinham crescido no período com a Public? A gente cresce, historicamente, a gente cresce uma média de entre 15% e 20% ao ano. Sempre foi isso. Pode estar ruim o Brasil, pode estar bom, pode estar, entendeu? A promoção é um negócio que é muito estável, assim, sabe? Se o país está bom, o cliente faz promoção para vender mais que o concorrente. Se está ruim, ele corta tudo, mas não corta a promoção, porque é o contato que ele tem de venda ali da hora, entendeu? Então, é o contato final. Então, a gente costuma ir bem. Eu te diria assim, que nesse período a gente cresceu muito pouco. A gente cresceu 5%. Menos do que a média independente. Mas também tem um monte de coisa aí, né? 2001, né? Foi aí. Bolha. Teve 9/11, teve um monte de coisa aí que pode ter sido responsável também por uma performance menor. Não sei se foi só... E como que foi esse processo aí de recompra? E o que quer dizer, do que você pode falar? Assim, a gente costuma dizer que o segundo melhor negócio da vida da gente foi vender agência. O primeiro foi comprar de novo. Foram dois negócios muito bons. É igual ter Jeep, né? Tipo, duas alegrias. Quando não compra e quando vende, né? Jeep. Mas é verdade, assim. Quando eles compraram, eles queriam comprar. Então a gente fez uma venda assim que eu acho que no mercado de promoção nunca teve uma agência ser vendida da maneira que a gente foi. A gente foi sem earnout, assim, foi cash, assim, foi uma coisa que não acontecia. Não acontecia. Então foi muito bom, foi bem legal. Quebramos a cara, porque veio 11 de setembro e aí as ações foram lá para baixo, a gente tinha recebido uma boa parte em ação. Em 2006, quando a gente comprou, aí eu acho que assim, eu sou muito CDF nessas coisas, assim, sabe? Eu percebi que a gente estava numa situação difícil com eles, eu comecei a documentar aquilo tudo para ter uma memória boa daquilo, né, de tudo que tinha acontecido. Sim. Então, na hora que a gente decidiu sair, a gente mandou essa espécie de documento, esse dossiê para Nova York e falando, olha, tá aí, né? Nossa, não anda por causa disso. E eles já estavam com uma confusão lá, enfim, outras histórias do grupo. E a gente mandou isso numa sexta-feira, na quinta seguinte já tinha um negociador deles aqui para a gente resolver. A gente resolveu em uma reunião. Assim, foi muito rápido. Que maravilha. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi fácil. Mas depois a gente entrou nesse terror, né? E agora, né? Agora tem que pagar o salário mesmo, né? Assim, no final do mês tem que fazer resultado. E dificuldades assim, burocráticas, né? Assim, de carta de crédito, né? Você ia entrar numa concorrência grande, a Macan te segurava, né? Agora você está sozinho. A força do grupo, né? Então aí foi complicado. 2007 foi complicado. 2008 a gente começou a crescer. 2009 foi excelente. 2010 foi um ano bom. E esse ano está sendo um ano melhor do que 2009, que para nós é muito bom. Quer dizer, o desafio foi o primeiro ano voltando a ser sozinho. Esse primeiro ano foi assustador. Deu medo? Deu. Grande. Assim. Mas medo assim, sabe? É um medo que ele é real. Assim. Hoje a gente tem 150 funcionários. Na época a gente tinha 130. Não tinha 90. Aí você fecha o negócio da recompra em setembro. Né? Deu certo? Deu tudo certo? Tá. Outubro, quem é que vai pagar o salário dessa gente toda, entendeu? Não tem muito como se planejar, entendeu, para isso, porque você vai fechar o negócio na hora que eles quiserem vender, e na hora que eles quiserem vender você tem que estar pronto para comprar, não dá para falar, mas eu estou com um probleminha de caixa ali, então vamos discutir isso aqui mais uns 2 meses, não tem essa. E o fluxo de caixa da fase nova até girar, até começar, foi complicado. Demoram para pagar. Mas deu certo, ainda bem. E aí? Eu tenho curiosidade de saber coisas de promoção, assim, o que você acha que é tenho visto TV indoor, via internet, essas coisas funcionam, isso qual que é a pegada? O que é o negócio que você está vendo para frente aí disso? Olha, eu acho assim,
eu acho que promoção ela evoluiu para fora do ponto de venda. Entendeu? O ponto de venda passou a ser praticamente irrelevante a partir do momento que as pessoas começaram a comprar em qualquer lugar. Né? Você pode comprar no celular, você pode comprar no computador, então a força do ponto de venda caiu muito. E surpreendentemente, as grandes agências, eu tenho a sensação que elas não perceberam isso, entendeu? Porque elas estão focadas na mídia tradicional, elas estão focadas, né, na TV, no rádio, né, nas revistas. Né? Não é que não perceberam, né? Não é que não perceberam, porque o dinheiro delas vem dali, não vale nem a pena sair atrás, né, dessa história. O caso da Bullet não ter dado certo dentro da marca tem um pouco a ver com isso também, entendeu? A gente era Você era o cara do uma coisa, e uma coisa pequena, que não dava muito trabalho, pouca rentabilidade, sim, então não valia muito a pena para eles. Então, a promoção, a gente começou a pegar ações que o cliente precisa, o consumidor está disponível para ser abordado nessas ações. Por exemplo, essas ações de ativação. Por exemplo, ações na rua, por exemplo, ações em eventos. Eventos é um negócio que cresceu muito nos últimos anos, né? Você atrelar a marca a um evento e fazer disso uma plataforma, em cima dessa plataforma você fazer um monte de outras ações. Tudo isso não tinha dono, não tinha quem fizesse. Uhum. Então as agências de promoção cresceram muito nos últimos anos, muito em cima dessa. E essa é a diferença da promoção antiga para as agências de below the line, com esse conceito de várias. Que horizontalizou, né? Em várias competências. Foi o que a gente fez agora, em 2010, a gente resolveu fazer um grupo. Quando a gente saiu da Macan, a gente criou uma plataforma de trabalho que chama Talkability, que é a ideia de que, assim, eu não preciso da mídia tradicional. Entendeu? Se eu fizer uma promoção bem feita, hoje eu consigo fazer com que o boca a boca divulgue essa promoção e consiga resultados iguais, às vezes até melhores. É muito bom para isso, né? Explica na hora, né? Explica bem, né? Iguais ou até melhores do que com a mídia tradicional. Uhum. Eu acho que o primeiro exemplo grande disso foi o iPod no Palito, né? Que foi uma promoção que a gente criou do zero, sem mídia, sem nada. Depois a mídia entrou, né? Depois que a promoção já estava no ar, já era um sucesso, já estava estabelecida e tal, a mídia entrou no último mês. E o iPod no Palito foi a prova pra gente que funciona, essa mecânica funciona, entendeu? Você cria uma ação. Pô, já era bom ganhar outro picolézinho, né? Ganhar um iPod, então já, né? E ganhar... Outro dia um cara tentou isso. Pô, cara, quem já ganhou um picolé no palé, um negócio no palito, já sabe que é felicidade, uma coisa assim. Putz, era uma sensação boa pra cacete. E foi uma coisa legal, porque assim, a gente começou a perceber que tem algumas ideias que quando elas aparecem na reunião de brainstorming, quando você está tentando desenvolver uma campanha, você percebe que a ideia tem essa coisa do talkability quando todo mundo para de discutir o briefing e começa a discutir o que eu faria se eu ganhasse. Entendeu? Quando você está assim no meio, por exemplo, a gente fez uma para Mastercard uma vez que era assim, vamos dar 50 mil reais para o cara, mas ele tem 1 hora para gastar. Nossa. Na hora a reunião já começou assim, puta, o que eu faria, meu? Eu acho que eu ia fazer... Aí quando você vê, já está todo mundo há 10 minutos discutindo, você fala, isso aqui pegou. Isso aqui é legal, isso aqui vai ser... Isso aqui um vai falar para o outro, entendeu? Sim. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o iPod. O iPod foi assim, para nós foi um fenômeno, assim, porque as pessoas discutiam, tinha a quantidade de dica para você para descobrir como achar, assim, eu vou com um detetor de metal na padaria. E aí eu passo na geladeira e vou achar o iPod. Eu falei, mas a geladeira é de metal, cara. Você vai chegar... O pessoal começou a... Tinha um iPod dentro do sorvete? O iPod estava dentro do sorvete. Era o Shuffle, né? Era o Shuffle. Era o Shuffle. Tem um monte de histórias aí em cima disso, porque foi complicado negociar com a Apple, né? Toda essa história foi complicada. E depois disso a gente veio tentando, de alguma maneira, criar um processo para que a equipe consiga fazer uma ação talkability do zero, entendeu? E esse processo é complicado. Criar um framework para isso. Mais legais que eu acho, assim, é você conseguir juntar. Que são duas coisas, é quase água e óleo, né? Tipo, criatividade com método. Como é que você faz para os dois? Tipo, você tem um método de criatividade. Porque eu acho que também criatividade em publicidade tem uma lenda, né, em cima disso, assim, parece que é um dom, né? E não é um dom, né? Na hora que você para e vê ali, eu preciso vender 25 mil geladeiras até o fim do mês, né? Não pode contar com dom. Né?
Vamos ver aqui, hoje não nasci, não acordei inspirado hoje. Nós temos que sentar, ver as ferramentas que tem disponíveis, quem que é o consumidor, como é que a gente pode fazer para chegar nele, conhecer o contexto daquela situação, né? Saber quais são as expectativas dele e entregar alguma coisa que tenha a ver com aquilo. O criativo, o profissional é aquele que não é quando vem a ideia, é todo dia tem que entregar. Você não é na inspiração. Você não pode se dar o luxo, né, de ter inspiração. Conta um pouco mais desse método do Talkability. Então, a gente chama isso de one shot, porque é o framework de planejamento da agência, né? E a gente chama de one shot porque a gente acredita que a gente só tem uma chance de chegar, diferente da mídia tradicional, né, que eu vou repetir no Jornal Nacional, assim, botar aqueles 30 segundos todo dia, e aí um dia o cara vai falar, entendi, entendeu? E vai gravando por repetição. Uma retada. Quer dizer, claro, né, se for ruim, não, e se for bom, na primeira ele já gravou e beleza, mas assim, na média, no trabalho mediano, né, você ganha muito pela repetição. A gente não tem esse direito, né? O cara chega na frente da gôndola, tem 2 produtos ali, um é o meu, o outro é o concorrente, eu não tenho como repetir nada. Ou ele leva o meu, ou eu me ferrei, né, na história. E diferente de propaganda, nosso trabalho é muito fácil de mensurar. Eu fiz a promoção nesses supermercados, vendi 20% mais. Não fiz nesses aqui, vendi 20% menos. Pronto, deu Testes certo. AB. É simples, né? Não tem... Diferente da mídia, que dá uma volta inteira, né, para dizer assim, não, mas veja bem, ele foi impactado por isso aqui, então ele está... Amostragem, as coisas relativas. É mais subjetivo do que a nossa aferição, né? Isso lembra muito a internet também, né? Isso tem uma semelhança, né? Com analytics e e até com porte de budget, né? Porque você tem que acertar. Né? Você tem que ser muito... O planejamento tem que ser muito assertivo, né? Então, esse método começa por isso. Começa por avaliar o contexto, ou seja, tudo que tem em volta, né, os concorrentes do produto, onde é que ele é exposto, onde é que ele fica, né? Depois a gente passa para um nível de consumidor, né? Quem é o cara que compra, quem é o cara que decide a compra. Vale a pena eu falar com o cara que decide a compra? Né? Ou é melhor, sei lá, todinho, sabe? É melhor eu apelar para a criança e deixar ela estimular a mãe a pedir, ou não, é mais bacana o caminho inverso, enfim. Depois desses 2 contextos definidos, a gente vai para o que a gente chama de insight, de planejamento, que é uma ideia não lapidada, né? Uma ideia que você fala assim, bom, é por aqui, né? É isso aqui, ó. Aí você o planejamento leva isso para a reunião e junto com a criação, então lapida isso para tentar dar um formato legal. Agora, isso tudo que eu estou te falando é quando a ideia boa não vem. Entendeu? Isso é uma receita para ideia boa que não veio. Entendeu? Então você precisa ter um método para chegar numa ideia viável, possível. E mediana, muitas vezes, o bacana é quando acontece isso, de você ler um briefing e alguém fala assim, pá, você fala, nossa, matou. É isso que a gente tem que fazer, vamos em frente. Aí pode no palito teve uma coisa engraçada que assim, a gente levou 3 caminhos para o cliente. O cliente ele queria, a Lever, ela vende picolé no verão. O verão é quando acontece o pico da venda. Os números são abertos, eu não vou abrir porque eu chutaria o número aqui, então é melhor eu não dizer o percentual. Mas é mais de 60%. Mais de 60% da venda do ano é feita no verão. Então 3% para eles seria um incremento legal de venda, né? Quando a gente apresentou o iPod no palito, a gente apresentou 3 caminhos. iPod no palito a gente levou assim, é uma ideia muito legal, mas o cliente não vai aprovar nunca. Aquela que... Aí ele aprovou, quando voltou para a agência, a gente falou, ferrou. O cara aprovou, cara. E agora? E essa era a número 1 de vocês, que vocês preferiam também. A gente sabia que não ia ser aprovado. Era o sonho essa. A gente levou assim, vamos apresentar uma coisa legal, mas... O cara comprar a segunda mais ousada. Se aprovar como vai fazer, nem tô pensando. Ninguém sabia. Tanto é que foi o grande desafio, foi, bom, e agora, né? O resultado final foi 31% de incremento de venda. Então foi assim, foi realmente muito legal. 31%? Quer dizer, 10 vezes mais do que os caras mais do que eles esperavam, num período onde eles já vendem muito. Quer dizer, então foi realmente um sucesso. Quando acontecem esses casos, não precisa de framework, não precisa de nada. Fácil, case. Vamos embora, entendeu? O difícil é quando não pinta nada, quando não resolve nada. Então aí você precisa estudar, não fazer lição de casa. Né? Interessante isso aí. E assim, pegando esse gancho que a gente falou um pouco do offline, do online e tudo mais, para onde que, na tua visão,
a comunicação está caminhando, né? Porque a gente vê grandes agências falando da integração de online e offline, tá todo mundo junto, é uma coisa só, né? Então quebrou essas barreiras. Mas ao mesmo tempo elas dependem, quer dizer, o faturamento delas depende da mídia convencional de massa, né? Então o que você vê entre discurso e prática e para onde é que a gente está caminhando nesse mercado? Bom, a gente pode passar horas aqui, né, respondendo só isso, né? Principalmente porque todo mundo que trabalha com comunicação tem essa sensação clara, assim, de que a gente perdeu o fio. A gente ia, sabe, o Joãozinho que deixou os biscoitinhos no caminho, assim, em algum ponto comer os biscoitinhos, porque tá todo mundo meio assim, e agora, né? Então, não é uma encruzilhada, né? São várias encruzilhadas que aconteceram nos últimos anos, assim, né? De alternativas à mídia tradicional, nós vamos para a internet, nós vamos para mobile, o que vai acontecer, né? Como é que a gente vai se relacionar com o consumidor? E eu acho, sinceramente, duas coisas. Primeiro, que a gente efetivamente não tem massa crítica ainda para mudar o quadro. Você vai me dizer assim, não, mas a base de celular do Brasil tem 200 milhões de celulares. Tudo bem, não importa. Essa base, mesmo sendo muito grande, o usuário ainda não está tão familiarizado quanto ele está com a televisão. Sim. Ele usa para ligar. Ele usa para ligar, ele usa para telefonar. Assim, por exemplo, você quer ver um exemplo disso? QR Code. QR Code é uma coisa assim que lá fora pegou já. Pronto, não se discute. Aqui ainda não pegou. QR o quê, né? E aí você leva para o cliente uma ação bacana de QR Code e o cliente fala assim, pô, mas ninguém sabe como usar. Eu não sei como usar. Não, nem eu. Então, a teoria é muito boa, só que a adesão cultural... A adesão ainda é pequena. Até porque, só um detalhe falando desse negócio de celular, 200 milhões de aparelhos, até mais, mas quantos são smartphones, né? Então, smartphones... Esse número né, tem gente que fala que são 15 milhões, tem gente que fala que são 25 milhões, e tem gente que fala assim, não, mas se são 25 milhões, são os 25 milhões que botam a mão no bolso e gastam. Não é verdade, porque tem a classe C inteira, a classe C está cada vez mais entrando nessa história, mas ainda não está familiarizada com o uso de algumas ferramentas, né? Então, eu acho que a gente está num período, e contrabalançando essa história, ou para piorar essa história, né? A mídia tradicional continua dando muito dinheiro para as grandes agências, né? Então quem poderia investir mesmo pesado não investe e não vai investir tão cedo. Tem uma vaca leiteira que está dando leite. Então não tem porquê, né, correr para outro lado. Agência e cliente, né? Agência, cliente, todo mundo. Tem outra coisa também, né? A gente está num momento, e quando eu digo um momento histórico, assim, de... eu não estou me referindo agora a 2011, estou me referindo nos últimos 10 anos. A gente está numa situação onde, se eu arriscar e fizer uma coisa bacana, eu vou ser premiado. Né? Mas se eu ficar num lugar comum... Vai dar certo também, eu vou ganhar. Vai dar certo também e ninguém vai ver. Então, assim, dentro do cliente, você chega com uma ideia legal, o cliente fala, isso aí é bacana. Mas para ele peitar fazer aquele negócio e correr o risco de não dar certo e alguém chegar para ele e falar assim, mas você é bobo. QR Code, ninguém sabe que porra que é essa, entendeu? Sim. Então, tudo bem, não vale a pena. Nunca ninguém foi mandado. Nunca ninguém foi mandado embora por comprar IBM, né? Então é complicado, é um momento complicado. Mas eu acho que tem um lado bom dessa história. A sensação que eu tenho é assim: isso muda assim, ó. Não é que leva. Cada uma dessas. Tem tipping point para cada uma dessas tecnologias, entendeu? Eu acho que a gente viu isso na internet. Né? Eu cansei de ver. De 95 até 2001, 2002, clientes tratarem a internet do mesmo jeito que tratam QR Code. Mas não foi uma transição que aos pouquinhos eles foram entendendo. Parece assim, em outubro, dia 7, sabe? Ele falou, entendi. E aí todo mundo começou a fazer para aquele caminho. E aí começa a dar certo, começa a funcionar e tal. Então, a sensação que eu tenho é que assim, tem uma infinidade de disciplinas hoje, tem uma infinidade de pontos de contato com o consumidor. Cada um deles precisa, para usar a tua expressão, cada um deles vai ter seu tipping point, assim, a hora que esse aqui amadureceu, esse aqui agora dá para usar, entendeu? O problema é que, assim, quem é que vai investir em tudo isso numa agência de publicidade, entendeu? Então, o que a gente procura fazer na agência? E é caro, né? É caro. Estruturar. Né? Precisa... Então, o que a gente procurou fazer na agência? A gente... A Holding hoje tem 5 agências, 5 empresas formadas que trabalham com aquelas disciplinas que estão consolidadas, que não tem discussão, entendeu? E essas outras 4 a gente investe só o suficiente para poder ter cases de sucesso.
Você pode abrir o que são essas coisas aí? Isso está curiosidade, tá no mercado. Bom, vamos ver se eu lembro tudo de cabeça. A Holding tem a Bullet, que é o carro-chefe, é quem tem os clientes, é quem tem a maior parte do faturamento. Tem a Bullet Eventos, que faz shows e faz eventos relacionados à marca. Eu estou sempre falando com viés promocional. Sim. Tá? Tem a Bullet Trade, que contrata a mão de obra, treina a mão de obra, faz a operação acontecer. Agora, nas startups, eu tenho a dos mesmos criadores, que é uma parceria com a Endemol, para fazer conteúdo tratado promocionalmente. Então, para você entender mais ou menos, é assim. Eu vou levar para o cliente quer fazer o lançamento de um shampoo. Então, eu não vou levar uma promoção para ele, eu vou enxergar isso pelo olho do conteúdo. Brand content? Mas como plataforma promocional. Então, o que eu faço? Como eu sou associado à Endemol, eu digo para ela, o que você tem para lançar shampoo? Tem um reality show em Paris com cabeleireiros. Beleza, então a gente traz esse reality show, esse modelo do reality show, transforma isso numa promoção, faz todo o material de ponto de venda para isso, faz as ações de internet para isso, entendeu? E leva para o cliente, não um reality show para ele patrocinar. Entendeu? Você não, sabe, tem um reality show legal, que você não pôs sua marca. Ele realiza tudo, a gente tá com 2 projetos no ar. Parece com um evento, mas é um negócio... Na televisão. Legal. A TV precisa desse conteúdo. O nosso formato de negociação com eles, assim, a gente não paga pelo horário, que é um absurdo, assim, né? Quem consegue botar coisa na televisão sem pagar? Quer dizer, o cliente produz Tem que ser uma coisa legal. Então, você faz esse conteúdo legal, serve como uma base, uma plataforma promocional para ele no ponto de venda, leva para a televisão de graça e a TV vende os breaks. Para não concorrente. Para não ter audiência. Se o conteúdo é bom, vai ter audiência e monetiza. Então resolve, e isso é dos mesmos criadores. Pocket Bullet é uma sociedade com a Ponto Mob, né, do Léo, que aí que aí tem toda essa saída para aplicativos, né, para tudo isso que a gente quiser, QR Codes, tudo isso que a gente quiser fazer. A gente tem um site que está para ser lançado de sampling que chama Mostra Click. A Mostra Click é um de loja de grátis? Então, a gente trouxe a primeira, né? A Sample Central é um franchising japonês que a gente trouxe há 2 anos atrás. E não funcionou no Brasil. Freire, isso? Na Augusta. Aqui do lado, aqui em cima. Era uma loja de rua e tal. Só que é só de produtos grátis, né? É de produtos grátis. Você se cadastra na internet, paga R$15 por ano, e aí você pode ir na loja e retirar 5 produtos de cada vez. Mas por vários problemas também culturais, o brasileiro não se adaptava a essa mecânica. A gente não podia mudar, porque era um franchise. Então o que a gente fez? A gente comprou os direitos disso para fazer via internet. Então isso a gente deve entrar agora em novembro. Que dava? Um dos problemas principais é assim, você tinha que marcar a hora. São Paulo acabou, né? E a gente falava, não dá para ser desse jeito e tal, né? Do lado do cliente também. O japonês é tudo certinho, né, cara? Então aí você não podia ficar sócio no lugar, você tinha que ficar só online, entendeu? Então tinha um monte de problemas que a gente falou, porra, isso é muito mais legal fazer online. Né? Online eu entro lá, escolho os meus produtos, recebo em casa, entendeu? Então a gente deve entrar com isso agora. Estamos com o Objeto Direto, que é uma empresa de displays de ponto de venda, mas não é exposição de produto, é solução de ponto de venda para produtos que são complicados de expor, entendeu? Ou por exemplo, você quer trocar garrafa, né, para fazer refil de garrafa, então tem uma equipe de engenheiros que desenvolve isso. Legal. E que são os caras que botam o iPod dentro do palito, entendeu? Quando a gente precisa numa das soluções empresas. É por aí, estamos por aí. Que legal. E com tudo isso, quer dizer, com toda essa visão, ainda você foi jurado em Cannes, né? Porque a minha área da agência é criação. Então, o que eu cuido mesmo é do produto final da agência. E como é você ver do lado de dentro do prêmio, né? E o que você... Cannes é uma coisa... É realmente aquilo que eu falei no texto. É uma semana que o mundo para viver uma realidade paralela, assim. Mas é bom essa realidade paralela? Olha, eu acho assim, eu acho que é fundamental. É fundamental que em algum lugar eles peguem tudo que é feito de bom no mundo
para você poder ver. Entendeu? Expõe ali e fala assim, entendi, na Holanda estão fazendo isso aqui, no Japão estão fazendo isso aqui, olha que complicado. Não conseguiram ainda usar tal tecnologia de um jeito legal em comunicação. E você vê as dificuldades que vocês vivem também. E vê as soluções brilhantes que você fala, porra, né? Eu acho que o grande case desse ano, a gente estava falando de QR Code, tem QR Code no meio. Que é o da vitrine na Coreia. O da Tesco é brilhante, né? Uma solução, para quem não conhece, eu acho que vale a pena falar rapidinho, a Tesco está entrando. Eu coloco até o link aí depois no GC, eu coloco. Vale a pena ver o vídeo. Eles ganhou Grand Prix de mídia. E não é uma peça de publicidade, isso que é o mais legal, né? Não é um filme, não é um outdoor, não é nada, é uma solução de um problema. Eles precisavam entrar com a marca Tesco, precisavam crescer o número de pontos de venda, e era difícil, não conseguiam. Eles eram a segunda rede de varejo, né? A primeira tinha muito mais pontos de venda. E o cliente, na Coreia. E o cliente falou, olha, vocês precisam resolver esse problema. Né? Preciso vender mais sem ter mais loja. Aí a solução dos caras foi, como o povo coreano anda muito de metrô, eles transformaram o metrô num ponto de venda, assim, com painéis luminosos, assim, umas gôndolas projetadas, lindas, né? Assim, que o cara chegava com o telefone quando estava esperando o metrô, comprava com QR Code cada um dos produtos, recebia em casa. E aí você fala, pô, isso vira, né? Como é que ninguém pensou nisso antes, né? Qualquer lugar vira ponto de venda, né? E a experiência da loja. Da loja, não é a experiência de e-commerce. Claro, você está comprando assim, você está vendo os produtos ali, assim, né? Então é uma solução legal que você só consegue ver. Tá bom, talvez não. Né? Hoje em dia você consegue ver, qualquer YouTube você consegue ver um case desses, mas assim, no volume que você vê em Cannes, não tem. Né? Eu só acho que assim, o downside da história é que assim, nego pira. Né? Um monte de trabalho que é fantasma, você tem que ficar olhando coisas, tentando se explicar, pô, será que isso aqui saiu mesmo? Não saiu, né? Vira uma briga de ego de todo mundo, entendeu? Então, o lado bom e o lado ruim da criatividade. Né? Mas é uma experiência bacana. E a experiência do júri é muito legal, de participar da avaliação dos trabalhos é muito legal. E tem a frustração de quando volta com tanta ideia, aí no dia a dia, pô, para provar as coisas mais básicas é difícil. Esse ano a gente mandou cinco profissionais da agência para Cannes para ver os trabalhos que estavam lá, né? E é impressionante como eles voltam com outro pique. Assim. Os caras voltam assim, vamos fazer. Aí você espera uns 3 meses e ele volta ao normal, assim, vamos resolver problema. Pô, mas o cliente não aprova, né? As inovações que eu... Né? Não, mas é legal. Eu acho que precisa plantar essa sementinha de fazer coisa legal, de ir atrás de trabalhos que sejam diferentes. Isso é interessante, você tá lembrando de um cara que falou pra mim assim, você não pode ir sozinho, você tem que levar mais gente, porque senão você volta, você quebra a empresa aqui. Tá todo mundo no mesmo ritmo e você voltou malucão. Você volta acelerado. Tem que levar mais gente para os caras também pegarem. Mas é muito legal porque isso acaba também contaminando o resto da equipe que não foi, né? Deve ser um super prêmio o cara aí. Sim, isso é referência, né? E não é só fazendo um break, assim, quebrando do lado de business, né? A gente tinha falado assim, como que é esse negócio aí do @neto, quer dizer, como é a sua experiência no Twitter aí, né? Com tantos seguidores, aí tem tanta história aí, e confundido também, né? Mas você sabe que eu acho isso é uma experiência social, cara. Eu comecei a curtir esse negócio porque eu falei assim, é muito legal você... Eu tô hoje com uma porrada de followers, tem 110 mil followers. Boa parte deles achando que eu sou o neto da Band. Então não faz mal, entendeu? Não faz mal, porque o que é legal é poder medir estímulo e resposta, entendeu? Da ferramenta, do Twitter em si, né? Das pessoas, assim, né? Por exemplo, tem coisas assim que eu não pensei. Tem gente que retuita coisas que eu escrevi há 6 meses atrás. Caramba. Né? E aí você fala, onde é que isso foi parar, né? Onde é que isso tá... Tipo, alguém mandou... E retuita direto. Não, retuita direto. Retuita de mim, porque se estivesse retweetando, né? Fulano, Beltrano, que a coisa estava... Não, né? E tem muita coisa que é do momento, né? O flow do Twitter, né? Então, é uma experiência muito legal, assim, você provocar as pessoas e ver qual é a resposta que tem. Você tem muito hater? Não sei, cara. Acho que não. Não recebo muita agressão, não. As agressões quem recebe é o neto da Band. Ele recebe muito, assim, sabe? As coisas que eu recebo por ele
Só uma coisa assim, você só fala besteira, eu prefiro achar que é ele. Mas de vez em quando você dá umas malhadas também nos caras que acham que você é o neto da Band, né? Como é que é isso? Dependendo do caso... O cara fala, não, joga mal pra cacete, não sei o que. Dependendo, mas é só pra eu não gosto de futebol, né? nem gosto de futebol, mas eu nunca consegui entender se você, tipo, acompanha um pouco de futebol ou tá só malhando os caras. Tipo, eu sempre fiquei na dúvida, será que o cara gosta de futebol ou ele tá só malhando os caras que acham que ele é o neto da Band? Por acaso, eu não sou técnico na história, assim, eu gosto muito de meter o pau no cara quando o cara... E quem... Né, a história dos meus amados followers também. Assim, caras que escrevem coisas... Né? Hoje teve um cara que falou assim... Agora tem uma moda que é assim... É elogiar pra caramba. Né? Então a menina escreve assim pra mim... Você é powerful. Porque ela acha que eu vou dar um retweet... E aí ela vai ganhar follower. Aí você faz assim, quando o cara... Hoje teve um que era assim, básico, por favor, siga o fulano de tal e diga pra ele que fui eu que mandei. Você tá com o cabelo, que vida é essa, né? Que você precisa... As pessoas estão maquinando como você expô, teve gente que usou script no começo, né? Sim. Aqueles scripts pra ganhar follow back, né? Então é engraçado, cara. Eu acho engraçado porque é uma relação muito útil, né? Assim, você vê o tempo real. Assim, e você vê o que a tá pulsando. Tem a pretensão de achar que você vê o que a massa pensa, assim, a massa de gente pensa quando você pergunta alguma coisa, nessa coisa cinzenta sem cara, assim, você acha que não tem cara, mas quando você vê, cada um tem, né? E você já precisou saber alguma coisa, você perguntou e veio, assim, de gente que você não esperava? Muitas vezes, perguntar... Sabedoria do povo. Mas muita coisa. É um crowdsourcing, mas assim... quase que filosófico, assim, sabe? Você pergunta, porque uma coisa é você perguntar, né, como é que faz no Mac para fazer acento agudo, entendeu? Vem lá, objetivos. 400 coisas. Mas o legal é quando você fala assim, eu tô cansado hoje, será que vale a pena isso tudo? Aí vem. Puta, cara, isso é uma riqueza sem tamanho, assim, entendeu? Porque aí todo mundo vira filósofo, todo mundo bota a sua opinião na história. E aí eu comecei a fazer isso, né? Com o negócio dos followers, eu comecei a gostar desse negócio da bio de cada um, né? Porque a bio é um desafio pior do que os 140 caracteres, né? Os 140 caracteres eu falo uma besteira aqui, tudo bem, depois eu falo outro. Mas o bio não, né? É a hora que o cara quer seduzir ali e tem aquele... E aí é um universo que puta, não tem, né, tem de tudo que você pode imaginar. Você se diverte, se o pior e o melhor do ser humano está na bio do Twitter. Você pesquisa, se diverte, se informa, tudo por lá. É legal. O Twitter é uma ferramenta que é bacana. Já acaba, mas é bacana. Você gasta muito tempo com o Twitter? O Twitter eu não uso no browser, eu uso no cliente. Então ele fica aberto o tempo todo ali. Mas eu não fico lendo, né? Tem um amigo nosso que fala isso, né? Tipo, é bom, mas não vai durar, né? Mas você tem pouquíssimos followers, pô. Você tem... Não, mas você sabe que também tem uma coisa, né? Podbility. Você tem a regra dos 100, não é isso? Não, eu só sigo 100. O Fábio Seixas que fala, ele sabe que dá pra ter 150, dá pra você seguir 150 na regra de não sei das quantas lá do Guardian. Então se entra um sai outro. Se entra um sai outro. Teve uma época que eu fazia paredão. Quem vocês acham que eu devo chamar? Porque eu quero seguir fulano de tal. Aí vinha assim, tira o Michel Lente. Aí tipo, gerava uma mágoa. Tudo bem, né, cara? Não, se o cara ficou magoado porque eu deixei de seguir ele no Twitter, ele não precisa dessa amizade. Não é mesmo? Assim, não é só uma. Mas isso é um teste bom, assim, de você não ser seguido por uma pessoa que você gosta e amigo seu. É uma maneira. Não, é terrível, cara. É uma maneira. Tem vários casos desses que eu fico assim, como é que o cara se dá o direito de não me seguir? E Neto, assim, o que você quer realizar ainda pela frente? Qual o sonho? Cara, o que eu quero fazer é tornar o grupo da gente o mais consistente possível, abrir cada vez mais o leque de atuação da agência. Tem uma coisa que a gente gosta muito. Sem grupo internacional? Não é um fator. Não é uma coisa que a gente pensa em vender de novo, mas não é uma coisa que a gente diria não se a proposta for boa. Só acho assim, no caso da Macan, a gente vendeu por dinheiro. Isso eu não faria mais.
não faria Você mais fazer várias outras perguntas além do dinheiro. Porque assim, eu não trabalho com dinheiro, né? Eu trabalho no dia a dia com um monte de gente. Realmente não é um bom negócio. É outra fase. Só pensando desse jeito. Mas eu acho que tem uma coisa que vale a pena falar, que é assim, a gente tem um turnover muito baixo na agência. Né? A gente tem uma equipe que está com a gente há muito tempo. E que a gente preza isso mesmo, assim, sabe? Quem trabalha na Bullet costuma gostar, costuma vestir a camisa, até o dia que passa a odiar, mas assim, enquanto gosta, é a nossa turma ali da tem história. Um culto de devoção, assim, você leu mundo... Feitas para Durar? Então eu acho que é legal isso, entendeu? É legal que a gente faça o grupo crescer para que essa gente tenha uma qualidade de vida melhor, entendeu? Possa ter uma vida melhor ali na história. Isso é muito legal. Isso é assim, não tem nada que me dá mais prazer do que um cara que trabalha com a gente falar, comprei um apartamento, sabe? E você vê que os caras estão crescendo porque está funcionando a maquininha ali, entendeu? Então isso é muito legal. A maquininha que eles mesmos estão fazendo, né? Não tem mérito nenhum, assim. Eu acho que o único mérito que a gente tem é de botar as pessoas nos lugares certos, assim. Né? E Nath, onde que, chegando aí na fase final, onde você consome informação sobre comunicação e até sobre empreendedorismo, porque não deixa de ser o que você faz também no grupo. Como é que você se atualiza, assim? Uma das coisas que eu coloquei aqui, você é um cara super atualizado há um tempão, né? Então, assim, você vê um cara novo, atualizado, é menos invejável, eu acho, né? O cara tá atualizado há tempos, né? Como é que termina a frase, um cara velho como você. Já um cara velho como você, então Não, é que você tem nessa não, mas deixa eu falar um negócio. A gente estava falando aqui no nosso esquenta, aqui, a gente estava falando o seguinte. A minha profissão, ela acaba com 40 anos. Um criativo de agência com 40 anos começa a ter problema. Mesmo. Porque tem uma molecada que vem com um monte de coisa, é difícil, é complicado. O mercado corta esse cara, porque esse cara começa a ganhar muito. Entendeu? Então é mais barato contratar um moleque de 25. Mas ele não sabe, mas ele refaz, fica trabalhando aí durante a noite, não tem problema. Bota 2 de 25, entendeu? Não tem problema. Né? Então o mercado tem essa crueldade, né, com o cara que vai ficando velho. Então eu sempre procurei, de alguma maneira, ter a ilusão de que eu consigo escapar disso se eu me informar. Entendeu? Se eu me informar sobre as coisas que estão acontecendo. E é uma ilusão, porque você só acha que você está se informando, né, sempre chega um que fala assim, eu odeio isso. Né? É a mesma coisa que viagem. Você vai para a França e o cara fala assim, você foi para Versalhes? Você fala, não. Você não foi para a França. Você não sabe o que é Paris. E o cara te fala, você não foi em tal lugar, tal lugar. Então você não sabe o que é França. Então é a mesma coisa, você se informa, e o cara fala assim, você viu esse vídeo no YouTube? Você fala, não. Nem sei o que Você fica assim, eu vi, você não viu. Droga! Eu não vi isso daí, entendeu? Então, assim, é impossível, né, você controlar isso. Então, é o que a gente estava falando no Esquenta. O podcast da Bullet a gente criou para provocar os diretores de criação. Entendeu? Para falar para eles, olha, fica ligado, vê o que você... Né, vamos fazer um programa que seja legal, que as pessoas queiram ouvir. Então tem que ter coisas novas, não adianta botar o que todo mundo sabe. É semanal o negócio? É semanal, semanal. A gente tem quantos episódios? Tem uma está em 156. Não, 156 semanas. 156 semanas. E o Update or Die era a mesma coisa, a ideia era a mesma, né? Tá no nome, Update or Die, né? Então, assim, faz parte, né, desse... E aí, essa informação eu consumo do jeito mais versátil que eu puder. Assim. Eu gosto de ler coisas que não tem absolutamente nada a ver com comunicação. Raríssimas vezes eu leio um livro de comunicação. Eu costumo achar que se já chegou no livro, é porque já não me interessa mais, já tá. Se deu tempo de escrever. O cara escreveu um livro, o cara teve uma ideia, escreveu um livro, pensou no negócio, publicou o livro. Aí, pô, né? Não, demora mais de um ano, depois que o cara escreveu até chegar na sua mão, né? Isso porque eu quero ler em inglês, né? Se você for esperar o tradutor, então aí ferrou, né? E aí, às vezes, as pessoas me mostram o livro e falam, esse livro aqui é legal pra caramba. Eu falo, de quando é? Deixa eu ver. A primeira coisa que eu quero saber é de quando é. Agora foi 2006. Eu falo, puta, 2006 falando sobre o Google? Legal, hein? Né? Porra, mudou tudo, né? Então eu gosto de ler coisas que tendem a ser...
ter mais longo prazo, ou biografia, eu leio muita biografia, leio As muita coisas mais atemporais, né? leio muita coisa sobre ciência, porque eu acho que é o gosta de médico. psicologia, coisa assim? Gosto. Porque conhecer o ser humano é puta fonte de Eu tô lendo, inspiração. o livro que eu tô lendo agora não tem absolutamente nada a ver com comunicação. Estou lendo um livro chamado Incógnito, que fala sobre o cérebro, sobre os processos de cognição. Muito interessante. Isso é engraçado. Muita gente criativa, muitos empreendedores que eu admiro muito, tem a mesma fonte de inspiração. É estudar comportamento humano, cognição, essas coisas todas. Eu acho muito Biografia mais, também é uma muito coisa mais legal. comum, né? Isso de Biografia é genial. Biografia é uma genial. história de um cara fora de série. O que eu não gosto da biografia é a história de quando eu era criança. Para mim, eu tiraria todos os capítulos assim quando era criança. Porque eu quero chegar logo no negócio que aconteceu. Vamos lá. Eu peguei a biografia do Mal, cara, não conseguia chegar na parte boa do negócio. A vida das pessoas é muito longa, sabe? Precisa fazer 140 caracteres. Assim, Einstein. Então é isso daí. Acho que Interessante. chegando ao final aí do episódio 24, com especial e com o Neto, né? Quero agradecer a presença. Obrigado pelo convite, adorei. Um papo legal. Muito obrigado. Então também. Muito obrigado. Obrigado. A gente, como sempre, a gente que aprende mais e se diverte mais. Né? Valeu, obrigado. Obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.